Ele prometeu para a gente que Ele nos daria graça para atravessar os piores tempos possíveis. Quando os discípulos perguntam a respeito do fim dos tempos, Jesus Cristo dá uma lista de coisas horrorosas que vão piorando. E no fim Ele diz, mas aquele que for fiel até o fim será salvo. Ou seja, não interessa o que te cerca, Deus te capacitou para atravessar toda e qualquer situação. Atravessar inteiro, amém? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não é atingido. Isso é verdade a respeito da nossa nova natureza e você precisa tomar posse dessa identidade. Amém? Chega de tentar se parecer com quem não conhece a Deus, com quem não o ama, simplesmente para ser aceito. As trevas nunca vão aceitar a luz, porque a luz faz guerra contra as trevas, cara. Nunca vão ficar em paz os dois no mesmo lugar. Amém? Uma chegou, a outra tem que vazar. Então assim, fica tranquilo. Se te aceitarem e você permaneceu íntegro, é porque agora eles são luz também. E esse é o alvo. Avançar até que a luz chegue a lugares de trevas profundas. A nossa nação está mergulhada nesses dias de carnaval em trevas profundas. Parece que as trevas ficam mais trevosas em tempos como esse. Eu nunca gostei de carnaval na minha vida. Eu era do punk rock. Para mim essas paradas não... Carnaval para mim a única coisa boa é que não tinha aula e eu podia beber sem medo de ser feliz. Achando que era feliz. Nunca gostei. Porque eu achava que o brasileiro colocava para fora o que ele tem de pior e ainda multiplicava isso por não sei quanto mais. Então parece que dava vergonha. Tipo assim, meninas que faziam jogo duro na época do carnaval, fazia campeonato de quem beija mais. Os caras que davam de machão no carnaval, botam um batom na boca, um sutiã e sai rebolando. Fala, mano, que coisa estranha. Porque tu não é assim um ano inteiro. Ou tu é assim um ano inteiro e... Bom, não sei, né? Um dia ninguém pode falar mais nada. Todo mundo se ofende. Meu pai, se eu aparecesse com uma roupa muito colorida, meu pai falava o que o pai dele falava para ele. Tá com vergonha de ser homem, meu filho? Aquela frase era que nem uma martelada na cara. Tipo assim, era assim com um tom de voz baixo. Tá com vergonha de ser homem, meu filho? Pronto, entendi o recado. Sabe, são tempos difíceis. E você pode pensar, cara, é muito difícil você ser santo num tempo como esse. Deixa eu te falar, Jesus nunca deixou de ser santo. Amém? Ele é santo. E ele disse, aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Ou seja, só existe um lugar onde a minha santidade é possível e verdadeira, é nele. Porque se eu estou nele e ele é santo, o meu pecado não suja Jesus. Muito pelo contrário, se eu toco nele, é a santidade dele que me limpa. Então a santidade é uma consequência de estar nele. Para de ficar tentando ser santo fora dele. Gruda nele e você vai ver que a santidade vai fluir da tua vida. Tenha um estilo de vida de busca pela presença do Senhor. Você percebe que na presença dele tem pensamentos que não chegam nem perto da tua cabeça. Agora você sai de perto dele, aquilo vem que nem mosquito. É ou não é? Você consegue perdoar quem você não conseguia. Você consegue amar quem você não amava. Você consegue ter pensamentos puros. Você consegue olhar para uma mulher e ver uma irmã. Você percebe que na presença do Senhor a tua vista muda, teu pensamento muda, teu jeito de ouvir, teu jeito de falar muda. É porque é Ele. Ele é mais poderoso do que nós. A mulher do fluxo de sangue era considerada impura por estar com aquele fluxo. Ela tocou em Jesus. Adivinha, ele não ficou impuro. Foi ela que ficou purificada. Leprosos tocavam em Jesus. Ele nunca pegou lepra. Eram os leprosos que pegavam a pureza dele. Essa pureza é contagiosa, cara. Cuidado. Cuidado nada, se entrega. Tempos difíceis nunca foram um empecilho para que Deus fizesse o que está no coração dele. Aliás, parece que Deus zomba das trevas, esperando que elas fiquem bem terríveis, para que então ele faça algo explosivo no meio delas. Ele sempre parece procurar os piores momentos da história, para fazer algo que muda a história. E os dias em que Jesus nasceu eram dias como esses. Havia um silêncio profético na terra de Israel, de mais ou menos 400 anos. Não que Deus não estivesse falando, não que Deus não estivesse ouvindo ou vendo. Mas não havia notícia de nenhum profeta na terra de Israel. Por 400 anos, ninguém ouviu falar de nenhum. Tudo que eles sabiam de profetas era uma história de 400 anos atrás, no mínimo. E nesse período, já imaginou você vir para a igreja e não sentir um arrepio sequer? Você orar e não ouvir uma resposta sequer? Você adorar e não sentir nada?
O Espírito Santo ainda não havia sido liberado. Era só religião, e no meio daquela religiosidade toda, apareceu o judaísmo, apareceram os fariseus, apareceram os saduceus, cuidando do templo, mas cada um com a sua interpretação da lei do Senhor. Disputavam entre si, e para piorar, uma nação estrangeira, os romanos, tinham invadido Israel, conquistado aquele território, e estavam em pleno processo de colonização dos territórios ocupados, tanto que Herodes era o rei da Judéia, colocado por Roma naquele lugar. Entendam o que Roma fazia quando chegava num lugar. Ela não simplesmente conquistava, destruía tudo, matava todo mundo e tomava impostos. Eles entendiam que o Império Romano estava se expandindo demais, e não tinha como todo mundo que estava conquistando nessas campanhas de conquista de território voltar para Roma, porque não comportava todo mundo. Então o que eles faziam? Eles conquistavam o território e eles enviavam pessoas que eram responsáveis por colonizar esses territórios. Ou seja, implementar a cultura de Roma, a língua de Roma, a moeda de Roma, o conjunto de valores de Roma, as artes de Roma, a arquitetura de Roma. E esses enviados eram chamados de apóstolos. Jesus usou um termo que já existia no meio dos romanos para explicar o que ele estava fazendo com seus discípulos. Vocês serão os meus enviados a fim de colonizar essa terra com a cultura do reino. Ele usa alguma coisa que você consiga entender para que você pegue o negócio e simplesmente vá adiante. Israel, então, além de um silêncio profético, imerso em densa religiosidade, agora está imerso também em densas trevas, porque os romanos eram bem imorais, eram bem idólatras. O que os romanos faziam era uma afronta direta aos costumes do povo judeu. Aquilo era como o que a gente está vivendo esses dias, sabe? A gente aqui tentando se separar, tentando ser bonzinho, tentando ser santo, e do lado de fora o samba está comendo e o povo está ficando muito louco, e você entende, a tendência é a gente se comprimir e vir com aquela mentalidade religiosa de que esse é o lugar seguro, cuidado com o que está do lado de fora. Deixa eu te dar uma notícia, que o que está do lado de fora, tome cuidado com o que está do lado de dentro. Porque a nossa natureza é transformar o que está do lado de fora. Jesus diz, tem uma parábola que ele usou para falar do reino de Deus, que é bem curta, são 2 versículos. Ele falou, o reino de Deus é semelhante a uma mulher que pegou uma porção de farinha e um pouco de fermento, e misturou o fermento na farinha, até que toda a farinha ficou levedada. A religiosidade tem medo da farinha. É um fermento com medo de farinha, cara. É tipo um leão com medo de uma galinha, você entendeu? A farinha que tem que ter cuidado com o fermento, porque se o fermento pegar na farinha, a farinha ficou toda levedada. E o reino de Deus é semelhante a isso. Uma vez que Deus te transforma a tua natureza, você até parece uma farinha, mas tu é fermento. Aí tu entra no meio da farinha, e agora a farinha perdeu. Ficou toda levedada. Esse é o reino de Deus. Amém? Eram tempos difíceis. E você pensa, poxa, num tempo difícil como esse, fica difícil ser cristão. Fica difícil ser reto. Fica difícil ser íntegro. Fica difícil ser justo. Deixa eu te mostrar que não é impossível e que Deus tem os seus guardados para tempos como esse. Amém? O texto fala que nos tempos do rei Herodes, havia um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias, e sua mulher Isabel, das filhas de Arão, que eram justos, tementes a Deus e irrepreensíveis em obedecer todos os mandamentos do Senhor. Sabe quem é que está dizendo isso deles? Isso é a própria palavra. Isso é Deus dando testemunho de corações. Isso é Deus que encontrou uma família que vive de forma irrepreensível. Repete comigo, família. Deus encontrou uma família que vivia de forma irrepreensível em tempos como aqueles. Em tempos extremamente difíceis, em que eles talvez não tivessem ninguém para se espelhar, em quem talvez eles falassem, olha, só tem nós dois aqui, vai ser nós. Entendeu? Tipo assim, eu não vou negociar meus valores. Eles viveram de forma irrepreensível diante do Senhor. Eram avançados de idade e Isabel era estéril. Só que acontece algo que há 400 anos não acontecia. O anjo Gabriel vem até eles. E quando Zacarias estava no templo, cumprindo o seu turno de sacerdócio, o anjo Gabriel aparece para ele e começa a anunciar que a mulher dele teria um filho. Que o nome do menino seria João Batista. Seria João, né? Batista, porque ele batizava. Seria João e que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe.
e que ele seria grande diante do Senhor, e que ele ia preparar o caminho do Senhor. Ele era aquele do qual as profecias falavam. Ele é a voz que clama no deserto. Zacarias fica mudo porque no coração dele entrou dúvida. O anjo falou: você vai ficar mudo porque você duvidou. O povo viu que Zacarias estava demorando dentro do templo e começou a ficar alvoroçado. O que será que aconteceu? Eles perguntavam: será que apareceu algum anjo para ele? Mas naquela esperança, tipo assim, poxa, que bom seria se fosse. Foi exatamente o que aconteceu. Zacarias volta mudo, escrevendo em tabuinhas e declarando: um anjo me apareceu. E é exatamente isso que vai acontecer. Ou seja, boas notícias começam a brotar através de uma família que vive de forma irrepreensível.